Por que alguns líderes evangélicos são contra os gays? O cristianismo não é uma religião para todos? Eu vejo que a maioria dos líderes evangélicos, principalmente esses que estão na mídia, eles estão bem equivocados assim, com relação ao lance dos gays. Não que o homossexualismo não seja pecado. Isso é um fato que não tem como mudar, a gente não tem como tipo, negociar com Deus. Olha só, quem sabe tu não pensa melhor. Não é uma coisa negociável. Mas eu acho que nem tu falou, o lance do discurso de ódio, de tu desprezar as pessoas, que é o complicado. Né? Então eu vejo assim que a forma como se trata esse assunto é que está equivocado, né? E eu vejo assim, por estar dentro da igreja, eu vejo que a maioria dos evangélicos não sabe como lidar com essa situação. Digamos que tu é de uma família cristã, tá? E tu te declara homossexual, a tua família não vai saber lidar. Sabe por que a tua família não vai saber lidar? Porque nos púlpitos das igrejas não é falado sobre esse assunto. Não tem ninguém na igreja falando assim, olha só, como é que Jesus reagiria nessa situação? Na época de Jesus já tinha homossexuais, e muitos. Como é que ele lidou com essa situação? Né? Como é que ele lidou com todas as situações? Ele simplesmente amou as pessoas, abraçou as pessoas. Ele ensinou aquilo que estava errado. Chegou com amor e mostrou aquilo que era verdade, aquilo que estava errado. Né? Mas de uma forma amorosa. Né? Não dessa forma como está sendo feito. Rolou aquele lance lá da parada gay, né, da crucificação da transexual. Eu não me ofendi tanto assim com a maioria da galera. Ah, meu Deus, isso aqui. Que nem a gente estava falando sobre o rock. Acho que por ser roqueiro, acho que já estou mais acostumado com essas coisas chocantes. Né? Então, a arte ela tem esse lance do causar um impacto na pessoa. E foi uma expressão artística aquilo que aconteceu ali. Só que eu acho que a intenção com aquilo. Tipo, acredito que as pessoas que organizaram aquilo, que pensaram naquilo, tinham no fundo uma intenção de provocação, de afronta. Eu acredito que Deus atrai para ele as pessoas que ele quer. Então, chega um certo momento da vida da pessoa, ele recebe um toque de Deus e aí pode ser preto, branco, de esquerda, de direita, sim, homossexual, heterossexual, trans, bi, multissexual, sei lá, qualquer coisa. Mas se um gay for na tua igreja, ele vai ser bem recebido. Tranquilo, já foi casal gay, já foi casal de lésbica, tranquilo. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito lá na igreja, sabe? A gente precisa se preparar para receber essas pessoas, né? E nós como igreja, a gente tem que se preocupar. Eu coloco muito esse exemplo assim. Se entrar um travesti aqui montadinho, pronto, passou antes de ir pro trabalho, passou lá na igreja para pegar um culto, pegar uma bênção antes de ir pro trabalho, a gente vai estar mais preocupado em ele falar, aceitar Jesus e tal, a gente vai estar mais preocupado em tirar os seios dele logo, o silicone dele logo, do que ele se salvar e ir pro céu. Então, se eu estou preocupado em tirar o silicone dele, não estou preocupado com a salvação dele, estou preocupado com aquilo que me ofende, aquilo que me agride, aquilo que eu acho que não é legal e tal. Então, estou preocupado comigo, não estou preocupado com o irmão. Tem gente do bem, e o mais engraçado é que as pessoas que estão a fim de fazer o bem, que estão a fim de fazer a coisa certa, não estão na mídia. Essas não estão na mídia. Mas na mídia só gente ruim, né? Eu não acredito nisso, assim, na verdade, assim. Sim. Eu acredito que tem gente que faz pacto com o diabo em qualquer estilo, na verdade. Sim, não é só no rock. É aí que tá o ponto, né? Até uma vez eu vi uma coisa muito engraçada que tinha um cara que era cantor de sertanejo, assim, só que ele era muito, muito, muito ruim mesmo, assim, era desafinado, era terrível. E daí ele pediu pra fazer pacto com o diabo e o diabo rejeitou ele, tá? Não, a gente não precisa de um artista assim, não estamos precisando, não estamos contratando. Não, e tem muito essa coisa do pacto com o diabo que era, nos anos 70, protesto, né? Contra o governo, contra a ditadura. Então era uma forma de tu dizer que era contra o sistema, né? Exatamente. Na verdade, tem muitas pessoas que acreditam no diabo não como uma personificação do mal, mas sim como um conceito contra aquilo que já está estabelecido, contra a igreja, contra o sistema em si. A gente acredita
através da Bíblia, assim, que todo ser humano ele tem uma certa tendência para o mal. E o movimento hippie acreditava na paz, no amor, que isso estava dentro das pessoas e que a droga ia fazer isso se libertar. Sim. Na verdade, eu acredito que isso até foi o fracasso do movimento hippie, né? Porque, na verdade, usando as drogas, a gente começou a mostrar tudo aquilo de ruim que tinha, assim, e começou aquela degradação, assim, do ser humano, e daí foi só para pior. Eu acho muito bonito a ideologia do movimento hippie, né? Acho muito interessante, assim, o lance de eles valorizavam a relação. Tinha gente que era rica, né, e abria mão dos seus bens, das suas posses, para viver em comunidade, para viver com as pessoas. E o cristianismo, o cristão, também tem muito disso em si. Da comunidade, né? Da comunidade, né? E a igreja primitiva era assim. Logo depois que Jesus morreu e começaram os apóstolos, os discípulos, eles viviam assim, viviam que nem os hippies, né? Era tudo compartilhado, as pessoas vinham e largavam suas posses, a comida que tinha era dividida entre todos e tudo era comunitário. Sociedade alternativa. Na igreja brasileira, na igreja evangélica brasileira, tu não vê um cristianismo puro bíblico. Tu vê um ecumenismo, uma mistura de religiões, né, de tudo que é vertente. Tem um pouco do candomblé, tem um pouco do espiritismo, tem um pouco do judaísmo e não tem, na verdade, não tem muito cristianismo. A maioria das igrejas que a gente vê hoje, assim, tá um pouco perdida, tá meio confusa, assim, desse cristianismo. Tirou Cristo do centro e colocou, fez uma mistureba de religião, assim, inclusive do judaísmo. Tu vê aqueles símbolos cristãos que as igrejas usam, o candelabro, aquela arca. Vocês nunca viram aquela arca de ouro, assim? Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Isso são símbolos do judaísmo, não do cristianismo, né? O Universal usa muito. O cristianismo acredita que nós somos a arca, né? Tem uma palavra que fala no Novo Testamento que Deus não escolheu habitar por templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu habitar dentro de nós. O que você acha da banda Slipknot? Por que dizem que ela é do diabo? Pra ser sincero, até gosto de algumas músicas, assim, tem algumas músicas que falam algumas coisas. Eu conheço bem a banda, assim, já gostei muito tempo dessa banda e tal. Como é que é isso? Slipknot. Tá. Só que eles usam isso também como todo um conceito, assim, sabe? Assim como nos filmes de terror, tu não tem como fazer um filme de terror falando de Jesus, né? Então eles pegam esse conceito assim do macabro, do filme de terror, para vender uma imagem, né? Para vender, mas eu não acredito que todas as músicas do Slipknot seja tipo uma adoração ao diabo, assim. Tem várias bandas que fazem esse marketing, o próprio Ozzy, enfim, muitas bandas usam isso como uma forma de marketing, assim, de se vender, é um conceito. Tem um monte de lenda assim sobre o rock, que coisa macabra e tal. Tem aquela banda Kiss, né? Tal, que daí os caras falam que o nome é Knights in Satan's Service, a abreviação do nome, que é Cavaleiros a Serviço de Satã. O nome assim significa isso. Eu não sei se significa isso, pra mim Kiss é beijo, né? Até eu sei. O Kiss ele regravou uma música de uma outra banda que o nome é God Gave Rock and Roll to You. Ou seja, que Deus deu o rock and roll pra nós, né? E a gente faz do rock and roll aí. E a vida é o rock and roll, né? A gente acredita que só existe uma igreja. Essa é real. Ela se reúne em pequenos grupos em vários lugares do planeta, né? Ela se reúne de várias formas em pequenos grupos em vários lugares do planeta. Mas a gente acredita que existe uma só igreja. E é só essa igreja, e na verdade igreja não é só quem está dentro da igreja. Tem muita gente que é igreja e não está dentro da igreja, né? não frequenta, talvez, né? Até por ter se decepcionado com líderes religiosos corruptos, e às vezes a gente vê muitas pessoas que são cristãs, são sinceras, daí se machucam na igreja e daí elas... eu acredito que elas entregam o nome de algo tão bonito na mão dos pilantras. Aquilo que era para ser algo bonito, que era para ser algo de Deus mesmo, está na mão do sem vergonha, né? Os caras que estão fazendo a coisa errada
estão levando o nome da igreja, estão levando toda a credibilidade da igreja e o nome da igreja. E aqueles que realmente são da igreja estão aí nas periferias. Eu não acredito assim eu não acredito que Deus está só dentro da igreja. Deus não está enclausurado dentro daquelas 4 paredes lá. E fica lá Deus esperando a gente ir no domingo lá visitar Ele. Não acredito mesmo, assim. Eu acredito que Deus está aqui com a gente, né? E a própria Bíblia fala que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ali Ele se faria presente. Então Ele está aqui hoje, está aqui com a gente. Porque Deus, Ele está interessado nas pessoas, Ele não está interessado em construir templo, em acumular riqueza, né? Não está interessado. Se Ele tem algum interesse aqui nessa terra, é nas pessoas. Então a gente tem que estar envolvido com pessoas. Se a gente está interessado pelas pessoas, a gente está interessado também por Deus.